Salmo 125, que vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre, como os montes em volta de Jerusalém. Assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não entendam as mãos para cometer injustiça. O Senhor, ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, justamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, pode ser até uma palavra conhecida, pode ser até uma palavra que você já leu e releu várias vezes, mas eu fico admirado na palavra do Senhor quando Ele traz para nós uma palavra que vem através da Bíblia Sagrada, e cada vez eu vejo a palavra do Senhor que vai se renovando em nossas vidas. É uma palavra viva. E Deus, quando eu orava e pedi uma palavra, e Ele me deu aqui Salmo 125, eu fui meditar. Se você parar para analisar, a primeira linha desse versículo vai dizer: os que confiam no Senhor. Quando eu vejo essa escrita, eu começo a entender que nem todos confiam em Deus. Nem todos. Porque se todos confiassem, a Bíblia não falaria, olha, os que confiam. E eu vou entendendo que há uma preocupação, principalmente quando você passa por uma situação que sai fora do comum. Quando tudo está uma bênção, quando tudo é tão maravilhoso, a gente está dando glória a Deus, a gente está dizendo que confia em Deus, a gente está aqui rodando no mistério, a gente está dizendo tudo de bom. Mas e quando vem a tempestade? E quando a luta bate na sua porta? Aí eu fico imaginando, há tantas pessoas que estão correndo atrás de homens, correndo atrás de internet, mas não estão correndo atrás de Deus. Então você começa a entender que quando a Bíblia fala os que confiam no Senhor, não é quem confia no homem, não é quem confia na internet, não é quem vai confiar em um político, até porque eu vou entender que tem pessoas que talvez tenham dificuldade de acreditar em Deus porque não enxerga Deus, e talvez seja fácil acreditar em um ser humano porque o ser humano fala, mas a Bíblia vai mostrar para nós que Deus, Ele também fala, mas o Deus que fala, Ele promete cumprir. O homem, quando fala, aí é perigoso, porque ele não cumpre. Muitas das vezes ele vai decepcionar, muitas das vezes ele vai mexer até com a sua esperança, e você vai dizer, mas ele disse, e até agora nada aconteceu. E quando eu vejo essa passagem bíblica, primeiro que a Bíblia vai mostrando para nós, que esse salmo é de peregrinação. O povo cantava, os judeus, ali durante a sua jornada para Jerusalém. Então eles entendiam que essa peregrinação estava dizendo, olha, eu preciso confiar em Deus, porque Deus, Ele é o meu tudo, porque se Deus não for o meu tudo, eu não serei nada nessa vida. E deixa eu falar algo para você, que há uma diferença em quem tem Deus e quem não tem Deus. Quem passa uma prova com Deus, passa tranquilo. Às vezes a gente que faz uma tempestade no contato. Porque eu, até recentemente, Deus, Ele havia me dado uma palavra, mas eu estava preocupado naquela semana. Eu fiquei uns 2 dias preocupado, pensando, e no segundo dia eu falei, peraí, eu estou fazendo coisa errada. Eu estou me preocupando, sabendo que eu tenho Deus. A palavra me diz que eu preciso dormir, a palavra diz que eu preciso descansar, a palavra me diz que os problemas e as dificuldades eu coloco no altar de Deus. E naquele dia eu falei, não, peraí, quer saber de uma coisa? O mundo pode explodir, eu estou com Deus, e é com Ele eu não largo, eu não quero pensar como o óbvio, até porque Deus não é óbvio.
Deus ele vai na contramão do óbvio. E ali eu descansei. E naquela semana Deus ricamente me abençoou. Por quê? Porque eu entendi que eu era dependente de Deus. A gente vai ver até uma história bíblica sobre Josafá, na qual há uma guerra para acontecer. E Josafá entende que ele é fraco, a turma dele, o exército dele é pouco, mas ele ali entendeu que, peraí, eu tenho um Deus grande, eu tenho alguém em quem eu posso confiar. Então você entende que a Bíblia vai demonstrar para nós, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é um Deus de segurança. Há muitas pessoas que vão contratar um segurança. Até recentemente eu estava lendo uma matéria. Isso aconteceu em São Paulo, de alguém que paga caro para seguranças. E mesmo pagando caro e tendo um monte de segurança, a sua casa foi invadida. E aí eu parei para pensar e me lembrei que a passagem bíblica diz: se Deus não guardar, em vão vai guardar quem está lá fora, em vão vai guardar o segurança, o sentinela. Então eu preciso entender que Deus, Ele é a minha segurança, que Deus, Ele é meu tudo, que Deus é quem vai nos proteger. E deixa eu continuar aqui a passagem. Ela vai dizendo para nós: são como o Monte Sião. Então os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. A história vai dizer para nós que o Monte Sião, ele tem 770 metros. Lá de cima você consegue ter uma vista da cidade de Jerusalém. Então eu começo a entender, se existe um monte, se esse monte é alto e ele no topo você enxerga toda Jerusalém, imagine o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente e está a todo momento olhando para nós. Não adianta, queridos, você estar na casa de Deus e não entender a Bíblia. Eu conversava com um pastor essa semana e dizia para ele: as igrejas evangélicas estão precisando ensinar as pessoas a ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai demonstrar o que para nós? Medita na palavra. Ela não fala para você. Porque se você lê, você não entende. Há quem vai pegar uma bula de remédio, vai ler, não vai entender. E por conta dessa dificuldade, o Ministério da Saúde precisou mudar a bula do remédio para deixar um pouco mais claro para você entender. Há quem vai ler sobre um manual e vai ler e não vai entender. E há quem vai pegar a Bíblia, vai ler e não vai entender. Mas quando eu medito na palavra e absorvo o que ela está me dizendo, aí eu já começo a entender de uma outra forma, que para alguns parece loucura, para alguns vai parecer religiosidade. Você é louco, está direto na igreja, você fica aí orando e nada muda. Mas espera aí, o que vale é a minha fé, quem está em Deus, porque aquilo que eu não vejo é o que Deus tem para trazer para a minha vida. O problema é que tem muita gente que é movida pelo que vê. E aí quando você diz, aqui é uma garagem, mas eu estou vendo aqui um carro, aqui é um terreno, talvez a pastora passou por isso, olhava para cá e dizia: aqui vai ser a casa de Deus. Você começa a entender que quem vai confiando em Deus começa a enxergar com uma outra ótica. O médico vai dizendo para você que não tem jeito esse problema. O advogado às vezes vai dizer para você que aquela causa é difícil. Mas quando você se prostra e Deus vai mostrando para você: eu mudo, eu faço do nada ser alguma coisa. Sabe quando alguém olha lá para a sua família e diz que lá dentro tem aquela pessoa que não presta, que tem aquela pessoa que é um fracassado, é um falido, e você vai olhando para aquela pessoa e dizendo: ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, eu e minha casa, nós servimos a Deus. Mas está um pé de guerra dentro de casa, mas você está profetizando dentro da tua casa a bênção, você está profetizando dentro da tua casa a restauração, você está profetizando dentro da tua casa a mudança de vida.
porque você acredita na palavra, porque você confia em Deus. E deixa eu ser sincero para você, confiar é algo que é difícil. As mulheres bem sabem disso, principalmente quando são traídas, quando são machucadas e feridas, é difícil confiar. E eu entendo que às vezes você confiar em quem você não enxerga se torna tão difícil, porque o que sobra para você é apenas alguém que você não vê, mas uma palavra que te diz: eu estou contigo. E eu entendo que às vezes vai ser difícil, mas eu quero que, sabe o mundo imaginário, aquele mundo que as crianças, elas não estão vendo, mas estão sonhando algo maravilhoso. É assim que a gente tem que estar. O mundo pode estar acabando, mas a gente vai estar aqui firme na fé em Deus, até porque o versículo 2 ele vai dizer assim para nós: como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Então entenda, o monte, ele está lá, o monte Sião, mas há outros pequenos montes ao lado. Jesus ele está querendo demonstrar aqui para nós que nós não estamos só. O problema é que às vezes a gente está olhando para alguém e vendo alguém sendo próspero, vendo alguém avançar, e a gente vai olhando para nós e dizendo: meu Deus, parece que o Senhor não está me vendo. Porque aquela pessoa é abençoada, porque aquela pessoa conquista, porque aquela pessoa consegue subir degraus e eu não consigo. Mas entenda bem, o que Deus tem para você é diferente. Quando você olha para dentro de si e começa a enxergar que você é privilegiada, há um carinho, há um cuidado de Deus totalmente diferente. Eu falo algo para vocês: eu não gosto de ficar me preocupando com os outros, nem olhar a vida dos outros, porque quando eu vejo a vida de alguém, eu quero que aquele alguém seja abençoado, e longe de mim querer invejar. Mas eu digo, se ele foi, eu também vou ser, mas eu vou ser diferente. Não é porque eu sou melhor, mas é porque precisamos ser diferentes. Para nós chegarmos ao céu, há uma luta constante, porque todos os dias nós estamos pecando, todos os dias nós estamos falhando, todos os dias nós estamos deixando o olhar de Deus distante de nós. É o que a Bíblia vai dizer em Isaías, que os nossos pecados faz a distinção do homem para com Deus. Mas é por isso que todo dia eu vou buscar a palavra, é por isso que todo dia eu vou entender, eu preciso ser diferente. Tem muita gente dentro da casa de Deus falando sobre amor, mas não vive o amor. Tem muita gente dentro da casa de Deus falando sobre perdão, mas não perdoa, e está querendo ir para o céu. Não vai para o céu não. Desculpa, a minha sinceridade é a Bíblia. A gente precisa ser santo e se santificar todos os dias. Ou você se suja, ou você se limpa. Não tem outros caminhos. A Bíblia ela demonstra para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai chegar a Deus se não passar por mim. E é muito sério, amigo. Eu não estou aqui querendo ser religioso com você, mas eu estou querendo chamar a sua atenção, porque o céu ele é muito real. E só Deus ele entende e sabe o seu coração. Não adianta estar com um sorriso aqui na casa de Deus, não adianta dizer a paz do Senhor para alguém, se lá dentro do seu coração não existe uma verdade. Você está aqui em vão, você está aqui sendo um joio, e joio Deus joga fora. Você precisa ser um trigo que precisa ser diferente. Certas vezes eu passo por alguns apontamentos por conta da minha postura, e algumas pessoas dizem assim para mim: mas você é um cara muito focado na Bíblia, não sei para que tudo isso, não precisa ser tudo isso. E eu falo: para mim precisa,
Porque o Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer: loucos, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? As pessoas estão brincando muito, estão esquecendo que todos os dias Jesus está voltando. Eu estou ouvindo falar que Deus vai voltar e até agora nada, e aí a gente deixa para amanhã, e nem sempre o amanhã existe. Se você parar para ver noticiários, quantas pessoas morreram agora pela manhã? Agora, quando eu estava vindo para cá, acidente que nós estivemos aqui na BR, e que pessoas morreram. Então você para pensar que todos os dias a morte bate na nossa porta. Para alguns parece ser um susto, mas eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas eu vou fazer uma pergunta muito básica. Se eu perguntar para você quem quer ir para o céu, com toda certeza todos levantarão a mão, sem sombra de dúvida. Mas e se eu perguntar para você quem está disposto a morrer hoje, será que todos continuarão com a mão levantada? E a gente que tem Deus, precisamos entender que para chegar ao céu, eu preciso morrer. E a minha morte é o passaporte para o céu. Mas tem gente que está tão apegado aqui à terra: não, mas eu preciso conquistar, eu preciso crescer, eu preciso, mas o meu filho, o meu marido, a minha casa. Queridos, Apocalipse vai mostrar para nós, lá em cima tem ruas de ouro, lá em cima tem um paraíso, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde nós cantaremos todos os dias. E ainda tem gente que está querendo estar aqui na terra, tem gente que ainda quer ficar aqui na terra. Se você pudesse entender o quanto vale a pena servirmos verdadeiramente Deus, porque a volta dele é diária, todos os dias, todos os dias. A gente precisa confiar nesse Deus. O versículo 3 ele vai dizer para nós: o cetro, o bastão da impiedade, ele não prevalecerá, porque tem pessoas que estão contra nós, e nós estamos com medo de pessoas. Mas me amaldiçoaram, fizeram uma oração contrária, fizeram um trabalho de macumbaria. Ai meu Deus, não! Porque a Bíblia vai dizendo: não prevalecerá sobre o justo. Quem é justo aqui? Quem é justo aqui? Quem é verdadeiro? Quem é que está aqui acreditando no Deus vivo? Queridos, a gente precisa entender. O versículo 4 ele vai dizendo: ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Então peraí, eu ainda não achei uma passagem bíblica que diz que Deus fez algo de ruim para alguém, que esse alguém se entregou para Deus, que esse alguém se dedicou a Deus e quebrou a cara. Pelo contrário, eu vejo pessoas sendo abençoadas, eu vejo pessoas sendo transformadas, e um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma. Desculpa, essa pessoa não foi liberta, essa pessoa não recebeu o verdadeiro evangelho de Cristo. Me assusta quando eu vou para a internet, por isso que eu passo pouco lá na internet, porque são tantas pessoas em PhD, pessoas que se dizem tão santos, que às vezes me preocupo, porque arrota a santidade. Mas eu fico me perguntando: será que vive a santidade? E é por isso que eu mencionei na estante. Tem muitas pessoas que estão aí falando de Deus, mas será que vivem Deus? Tantas pessoas que dizem: eu tenho Deus no meu coração. Ter Deus é muito fácil. Acredito que até o papagaio, se você ensinar ele a ter Deus no coração, ele vai verbalizar que tem Deus. Mas ter Deus é viver a palavra. É viver a palavra.
E a palavra de Deus é algo que a Bíblia vai nos demonstrar, até mesmo lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu estou certo, eu estou confiante em quem eu tenho crido. Oh, aleluia! Não importa o que estão falando para você, não importa o que falaram para você, o importante é em quem você crê, o importante é em quem você acredita, o importante é aonde a sua fé está firmada. Eu me lembro muito bem, agora final de ano, o meu contrato, eu vou dizer, o meu contrato aqui na cidade, até porque talvez o que me prende na cidade é o meu trabalho. Eu não sou daqui, sou de São Paulo. E agora final de ano, o meu contrato encerrou. E eu falei, maravilha, vou vender minhas coisas, desalugar a casa onde estou e voltarei para São Paulo. E Deus, por 3 vezes, Ele disse: não, você vai continuar em Luiz Eduardo. Eu falei: Deus, mas o que eu farei em Luiz Eduardo? Não tenho mais motivo de estar aqui, deixa eu seguir minha vida. Eu estava em São Paulo, e é tão interessante porque lá eu recebi uma proposta de trabalho para ganhar maravilhosamente bem. E falei: olha que coisa boa, já estou empregado, já estou em São Paulo, minha vida segue, e valeu a pena viver Luiz Eduardo Magalhães. E Deus: não, você vai voltar. E aí eu me lembro que finalzinho de dezembro, ali já perto do Natal, eu cheguei aqui na cidade e falei: tá bom, Deus, eu estou aqui, eu estou sem trabalho, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho contas para pagar, e o que eu faço? E ele sempre dizia: só confia em mim. Eu falei: tá bom, vou ficar embora. O que eu fazia durante o dia todo? Eu ficava lendo, porque eu gosto de ler. Eu ficava lendo, meditando, e o dia passava, chegava outro dia, o ano virou, e eu falei: Deus, janeiro está vindo, e dia 20 é dia de eu pagar o aluguel, e eu não sei o que eu faço. E Deus falando: confia. E eu ia lendo a Bíblia ia me demonstrando: confia, 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 confia. E foi chegando perto, eu recebi uma ligação do dono da casa, e ele falou: olha, Tiago, eu senti no coração, esse mês você não precisa pagar o aluguel não, tá bom? Eu falei: opa, olha Deus trabalhando. Deus falou para eu confiar, maravilha. Mas aí você pergunta: tá, você precisa almoçar. Como você almoçava? Por incrível que pareça, todo dia alguém me convidava para almoçar numa casa. Rapaz, vai almoçar aqui em casa? Opa, vou sim. E eu ia vendo Deus cuidando. Eu falei: Deus está cuidando da minha comida. Agora Deus sobre o aluguel. Mas eu falei: Deus, não é isso que eu quero viver. Eu quero trabalhar, eu não quero estar aqui na tua dependência, não que seja errado. Mas Senhor, é um negócio que é louco, eu nunca passei por isso. E Deus falava: confia, confia, confia. E os dias foram passando, até que de repente o trabalho onde eu estava me procura e diz: olha, a gente vai fechar novamente um contrato com você. E eu falei: eita Deus lindo. Então você consegue entender que o segredo é descansar. E eu me lembro que a minha mãe sempre perguntava: meu filho, eu estou muito preocupada com você. Eu falei: fica tranquila, mãe, Deus falou que é para eu confiar nele. Mas como você está se alimentando? Sempre tem um que está batendo na minha porta, mãe. Aí o aluguel, mãe, o dono da casa me ligou e falou que Deus tocou no coração dele e que esse mês eu não vou pagar o aluguel. E ela ficava indignada e falava: meu filho, a sua oração é forte, porque eu aqui estou desesperada e você vai falando comigo numa tranquilidade. Eu falei: mãe, não tem o que eu fazer. E aí eu fui entendendo o que é você depender de Deus.
O que é você confiar? Porque tem pessoas que elas querem se desesperar, mas o impossível ele sai fora do seu alcance. Então quer dizer que eu tenho que sentar e esperar? É sentar e esperar. Não é reclamar, não é murmurar, não é questionar, porque eu fui entendendo dentro da palavra que questionar não adianta. Reclamar, pior ainda, mas eu preciso o quê? Viver pela fé. Eu não vejo, mas eu estou profetizando. As pessoas estão ao meu redor desacreditadas, mas eu estou ali acreditando. Até porque Isaías 59 mostra para nós que a mão de Deus, ela não está encolhida, o ouvido dele não está tapado. Então eu te pergunto, Deus vai desamparar você? Deus vai esquecer de você? Não. Por isso que é necessário que tenhamos crédito no céu. Tem gente que não ora, mas quer ter moral com Deus. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Malaquias 3:10, que quando a gente oferta, que quando a gente dizima, que quando a gente obedece a Deus, nós podemos justamente chamar Deus em prova e dizer: Deus, e aí? E nesse momento, como eu mencionei na estante para vocês, sobre o que eu estava passando aqui na cidade da dependência de Deus, eu me lembro um dia Deus falando fortemente ao meu coração, mas eu fiquei sem jeito e falei: Deus, eu não vou chamar o Senhor, porque eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor sabe qual é a minha necessidade, e eu quero apenas dizer obrigado, Jesus. Quando a gente entende que nem sempre colocar Deus na parede vai resolver, nem sempre, porque a gente, quando vai entendendo, se eu confio em Deus, a Bíblia mostra, amém, Jesus, Ele está me trazendo aqui a passagem, e repara o que é confiar em Deus. Você lembra, apóstolo Pedro, ele é preso. Apóstolo Pedro, ele está encarcerado, ele tem 2 correntes em cada braço. De um outro lado, há um povo que está orando, que está confiando em um Deus que pode mudar a história. Mas dentro dessa situação, me faz lembrar algo. O anjo, quando entra naquele presídio e vai visitar Pedro, a Bíblia fala o quê? Pedro está dormindo. Pedro está dormindo. No dia seguinte, ele vai ser morto. No dia seguinte, Pedro já era. E ali, eu imagino Pedro, assim como João Batista, eu fiz para Deus. Se meu tempo acabou, glória a Deus. Se meu tempo ainda é continuar, glória a Deus. E é isso que a gente precisa entender. Nós só glorificamos a Deus, só agradecemos a Deus quando temos, mas não agradecemos a Deus quando não temos. E aí você vai dizer para mim: mas eu não tenho, por que eu vou agradecer? Mas cadê os seus olhos espirituais? Já levei meu filho para a UPA, já fez todo tipo de tratamento e não mudou, mas eu quero dizer obrigado, Jesus. Fiquei desempregado e eu quero dizer obrigado, Jesus. Meu marido brigou comigo, obrigado, Jesus. Mas aí a gente quer muitas das vezes reclamar com Deus, e a Bíblia vai mencionar: você não recebe porque você pede mal, você não recebe porque você não tem sabedoria. E Ele mesmo vai dizer a palavra: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então eu preciso entender que se eu confio em Deus, Deus Ele está trabalhando ao meu favor.
O problema é que a gente gosta desse tempo chamado relógio e diz: ó Deus, mas já passou uma semana, já passou um mês, já passou um ano e nada mudou. Mas quem disse que o seu tempo é o tempo de Deus? Deus, Ele está dizendo aqui ao meu coração que há pessoas que estão aqui, que estão questionando a Deus sobre tempo. E Deus, Ele fala para te dizer que não adianta você questionar, porque o tempo é dele, a hora é dele, e o que Ele prometeu para você Ele vai cumprir, mas é no tempo dele. E Ele diz: fique somente na minha posição, porque o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Oh, aleluia! Ah, Deus, Tu ainda fala conosco. Ah, queridos, confie em Deus, acredite no Deus que te trouxe aqui, porque Ele te trouxe aqui nessa noite para apenas dizer: confie nele, espera só mais um pouquinho. O Deus que prometeu, Ele é fiel. O Deus que está aqui na noite de hoje, Ele está contemplando o teu coração. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não pode ser abalado. Ele permanece para sempre, não tem como ser abalado. Ah, eu quero que você saia aqui da noite de hoje entendendo que Deus, Ele se importa por mim e por você. Deus, Ele é aquele que se incomoda por mim e por você. E eu entendo que vai ter momentos que palavras não conseguirão sair dos nossos lábios, mas esse choro que sai às vezes da sua alma é o Deus que contempla. Eu ontem passei por uma situação dessa. Eu já tinha recebido a mensagem na minha rede social, mas eu falei, depois eu vejo. E eu cheguei em casa, meu coração ferveu e disse: vai lá ver a mensagem. E eu falei: Deus, eu estou cansado, eu quero dormir, meu dia foi muito corrido. E Deus, Ele tocou de novo no meu coração e falou: vai lá ver a mensagem. E eu fui, e a mensagem estava escrito: boa noite. Eu falei: mas eu acho que é coisa da minha cabeça, só tem uma mensagem boa noite. E eu respondi: boa noite. E na hora eu recebi um retorno, e a pessoa disse: eu preciso falar com você. Eu falei: tá bom. Você sabia que você está sendo um anjo na minha vida? Eu falei: tá bom, eu sou um anjo. Por que eu sou um anjo? E essa pessoa disse: Deus acabou de responder a minha oração. Eu falei: tá, mas o que está acontecendo? Eu estou na BR nesse exato momento. Eu estou saindo sem rumo e eu vou atirar o meu carro na frente de um caminhão. E eu parei e disse: se o Senhor existe, essa mensagem minha será respondida. E você me respondeu. E aí eu comecei a chorar. E eu falei: meu Deus, a gente às vezes não entende que Deus quer nos usar numa simples situação, e muitas das vezes nós queremos fugir dessa situação. E ali eu comecei a conversar com aquela pessoa, até trocamos telefone. Eu falei: vem aqui para o telefone que é melhor. E eu liguei para ela, e essa pessoa estava desesperada e disse: há 9 anos eu estou afastado. Hoje eu descobri algo, e se desabafou ali comigo e disse: o meu mundo acabou. Eu estou na BR nesse exato momento. E eu disse: vou mandar mensagem. Eu já mandei mensagem para um monte de gente e ninguém me respondeu. E eu falei: se essa pessoa, até porque eu faço um programa na rádio todos os dias, deixa eu só fazer uma propaganda aqui, todos os dias
da 1 da tarde às 2 da tarde, se você sintonizar a Rádio Cidade 95,9, a gente tem um programa evangélico, na qual falamos de Deus, trazemos músicas cristãs, e essa pessoa disse, se aquela pessoa no rádio, ele me responder, é porque Deus, Ele ainda me ouve. E ali nós oramos, ali nós falamos, e hoje essa pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, você não imagina o quanto eu estou maravilhosamente bem. E isso é tão bom, porque é o que a palavra diz, os que confiam no Senhor. E é tão interessante que ontem eu estava só Jesus, meio triste, meio angustiado, e um dia que foi muito pesado para mim, e eu disse, antes de eu dormir, olha o que Deus faz. Tem coisas que só Jesus faz nas nossas vidas. Você não vai entender, você não vai conseguir mensurar o cuidado de Deus, mas Ele cuida de nós. Ele cuida, Ele cuida. O problema, eu volto a dizer, é que a gente não confia em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Eu quero que você vá embora para a tua casa dizendo, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar em Deus. Até porque muitas das vezes Deus vai te colocar numa prova de fogo, e na hora que Ele te colocar na prova de fogo, você precisa lembrar, opa, eu preciso confiar em Deus. E quando você entende isso, tudo se torna diferente. E é o que o versículo 5 diz, os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, mas a paz esteja sobre Israel, que a paz esteja na minha vida, que esteja na sua vida, e que nós não venhamos nos desviar por caminhos tortuosos. A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final dele é a morte, o final dele é trágico, o final dele é de perdição. Eu hoje falava até no trabalho, e com muita dor no coração, aqui em nossa cidade saiu o laudo pericial de um homicídio que recentemente aconteceu com uma pessoa aqui em nossa cidade. E eu me lembro muito bem quando certa vez eu estava no posto, no caixa eletrônico, e essa pessoa estava lá, e eu falei de Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa não quis nem saber de Deus. Quando aconteceu o homicídio dessa pessoa, que foi encontrado ali no Jardim Paraíso, em um matagal, meu coração se entristeceu, porque eu me lembro do dia que eu falei de Jesus para aquela pessoa. E talvez aquela pessoa, ela teve outras oportunidades para ouvir sobre Deus, assim como eu e você todos os dias temos a oportunidade de entender quem é Deus, e de entender que o céu é real, e que nós lutamos por um só objetivo, que é chegar no céu. E a gente não pode perder a nossa salvação por simples prazeres aqui da terra. Vai ser bom o convite, vai ser tentador o convite, mas eu preciso entender que o céu é muito melhor, que eu estar na presença de Deus vai ser muito melhor, de eu viver as experiências que só Deus gera em nossas vidas é muito melhor, porque quem cuida de nós é Deus. Tem muitas pessoas que estão aí lutando na UPA, estão aí lutando por um trabalho, estão aí sendo desprezadas pela sociedade, mas nós estamos sendo cuidados por Deus todos os dias, nós estamos sendo amados por Deus todos os dias, nós estamos sendo cuidados por Deus todos os dias. E o salmista Davi diz que nunca viu um justo desamparado, nunca viu alguém sendo desprezado, mendigando. Pelo contrário, estamos sendo abençoados por Deus, ainda que seja no pouco, porque Ele disse: é fiel no pouco. É no pouco que eu vou fazer você prosperar, é no pouco que eu vou fazer você avançar, é no pouco que eu vou fazer você subir degraus para o meu nome ser glorificado. É por isso
precisamos confiar em Deus, é por isso que precisamos acreditar nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso. Queridos, vem o feriado, quando as pessoas se desviam da presença de Deus, por um prazer momentâneo, por uma música, por um show que vai acontecer ali no Santa Cruz, e esquece da palavra de Deus, e depois questiona: por que Deus não me ama? Por que está acontecendo isso na minha vida? É porque eu estou saindo do centro da vontade de Deus. Não saia da presença de Deus, não saia da vontade de Deus. Possa vir o que vier, deixe Deus ser o seu tudo, deixe Deus Ele inundar a tua vida, ainda que você não enxergue, mas olha para o céu, porque o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a salvação, é de lá que vem a resposta da nossa oração. Eu louvo a Deus por estar aqui, porque nós estamos na casa de Deus, e não há outro lugar melhor do que a casa de Deus. Queridos, obrigado pela oportunidade. Eu sou muito sensível à voz de Deus, eu sou muito sensível à palavra de Deus, e tudo que eu trouxe aqui para você nessa noite foi a palavra de Deus. Que essa palavra possa tocar no seu coração, que essa palavra possa mostrar para você qual é o sentido de ter Deus na vida, que Deus possa ser o seu tudo. E eu vou afirmar novamente para você, que Deus possa ser o seu tudo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, deixe Deus ser o seu tudo. Ele pede para eu dizer para você: deixe Ele ser o seu tudo, deixe Ele ser o seu tudo. A gente não entende, eu sou apenas um mensageiro da palavra de Deus, mas Deus é quem sonda e conhece cada coração aqui na noite de hoje. E quando eu estou no altar de Deus, eu levo muito a sério, porque eu não estou aqui para brincar. A primeira palavra, eu saio da minha casa e digo: Deus, fala comigo, que a tua igreja não receba, mas eu quero ser a primeira pessoa que vai receber. E a gente chega aqui, Deus Ele começa a falar coisas, e eu fico me questionando, dizendo: Deus, mas eu não entendo, por que eu tenho que falar isso? Mas Ele sabe para quem Ele está falando, Ele sabe qual é o coração que está precisando da palavra. Mas que você saia daqui nessa noite entendendo que Deus, Ele precisa ser o seu tudo, para que você não seja abalado, para que você não seja desviado do caminho dEle, porque o céu é real, Jesus está voltando, o céu é real, Jesus está voltando. Eu quero agradecer essa oportunidade, eu quero agradecer a Deus por cada um que esteve aqui na noite de hoje. Que o bom Deus possa continuar falando ao seu coração, e ao chegar em casa, que você possa meditar e entender que Ele precisa ser o seu tudo. Amém, pastor.